Eu vou começar a falar da aula 8, do passo 8. O passo 8, ele é algo importantíssimo, que é o word stress, que corresponde o quê? A sílaba tônica. E por que isso é importante, a gente vai entender logo mais. Nós temos nas palavras sempre uma parte que é mais forte. E quando a gente coloca certinho, você reconhece que foi falado de forma correta aquela palavra no nosso idioma. Assim como eles também vão reconhecer. Assistindo uma reportagem há muitos anos atrás sobre trânsito, um holandês ele fez o seguinte comentário: os carros passam rápido. Usou uma pronúncia assim durante toda a reportagem, praticamente sem sotaque, bem adaptado ao nosso idioma, com o nosso sotaque brasileiro. Mas rápido está acentuado errado, então é isso que eu quero dizer. Quando a gente está familiarizado com o idioma, a gente joga a parte mais forte, que no caso é rápido, rápido, rápido. Aqui está no começo, na primeira sílaba. No inglês não é diferente, mas a quantidade de sílabas pode ser menor. Exemplo, de uma palavra exatamente igual na língua portuguesa, a palavra chocolate, nós colocamos aqui o lá, que é a parte mais forte, ou tônica, então a gente fala chocolate, chocolate, chocolate. Então, quando a gente quer descobrir, é só ir falando as palavras, testando, falar mais alto cada uma delas, e aí você descobre. Por exemplo, se eu falar chocolate, chocolate, não dá certo. Chocolate, não dá certo. Chocolate, não dá certo. Chocolate, aí deu certo. No inglês, o vai pro brejo. Nós temos a primeira parte aqui, esse CH vai ser pronunciado com um som da seguinte maneira, que nem a gente talvez falaria tia. Chalk. Primeira parte, chalk. A segunda, lut, parando no T. Por quê? Na segunda aula de Silent Letters, nós falamos que há sons que são derrubados. Por exemplo, a maior parte das palavras terminadas em E, não se fala o E. E é importante você acessar aí a pesquisa do Google, por exemplo, escrever Silent Letters, já pegar aí um Silent Letters mostrando sobre cada letra onde é silenciosa para algumas palavras. Tá? É como se fosse um mural de palavras que não há um consenso, por que elas não têm aquele som. Então, coloca lá no Silent Letters. E ali encontramos a informação, palavras terminadas com a letra E, a grande maioria. Não são todas, tem as exceções, sempre vai ter, né? Mas dá para acertar bastante aqui. Palavras terminadas com E, que é o caso de chocolate, chocolate, chocolate. Tem apenas 2 sílabas. E a primeira sílaba é a mais importante. Chocolate, chocolate. E se eu falar bem baixo a outra parte, já deu para entender em inglês. Chocolate, chocolate. E não chocolate. Quando eu aprendi há muitos anos atrás, chocolate, essa palavra em inglês, eu fui ensinado que poderia ser pronunciada chocolate ou chocolate. Isso foi passado, acho que de geração em geração, para quem me disse isso. Eu devo ter passado também para frente isso daí. Em algum momento eu devo ter passado.
Mas são duas sílabas. É chocolate e ponto final. Separar sílabas vai ajudar... separar sílabas não. Entender essa parte forte, essa batida. A sílaba é uma batida. Ela vai ajudar que o nosso inglês ficar de uma forma mais natural. Porque eles falam coisas mais altas e baixas em comparação a nós. Tem uma diferença na musicalidade na fala do inglês. E eu peguei aqui algumas outras palavras que a gente costuma até pronunciar errado, né? Como, por exemplo, image, né? A primeira, né? Pronúncia correta é image. 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 A primeira parte é IM. A segunda parte, a segunda sílaba é do A para frente. Image. 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 Fala separado e junta. Vai ter que ficar fazendo isso? É claro que não. Ouve a palavra como é pronunciada, repete da forma que está sendo pronunciada. É só não mudar a ordem. Uma segunda palavra aqui, o service que a gente, né, tem no self-service, que eu vou continuar falando self-service aqui, mas não vamos colocar no Brasil a pronúncia inglesa. É totalmente desnecessário. Então aqui nós temos duas sílabas para essa palavra, ao invés de service, a primeira parte é sir. Aprendemos também numa das aulas anteriores que há alguns padrões de pronúncia. Incentivo a recapitular. Um ER tem som de e ali eu falei. Então por isso que aqui estamos falando sir. E aqui mais uma vez uma palavra terminada com E. O C vai ter som de S, então service. 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 Posso ter uma pronúncia de E aqui também? Sim. Service. Service. Então não vamos ficar grilado também com esse negócio que eu tenho que falar É apenas uma informação. Aliás, se eu não me engano, essa palavra aqui, vou conferir aqui agora. Existe aqui um alfabeto fonético aqui no dicionário. Então, como eu disse para vocês, essa aula ela acontece num molde como se fosse ao vivo. Eu estou aqui falando com vocês sem roteiro. Tem minha cola aqui, né? Mas aqui vamos ver o que o dicionário... Vou escolher o dicionário da Oxford, que já está aberto aqui. Tá? A palavra service. Vamos lá. Eu vou... então vamos acertar aqui, tá? ER, eu falei que significa tem suas exceções. E no caso aqui vai ser mesmo, tá? Aqui vai ser a maioria vai ser mas eu vou mostrar aqui, deixa eu aumentar aqui tá meio embaçado aqui, mas vou aumentar o máximo que eu posso. Aqui nós temos, talvez dê pra ver, né? Tem a luz ali. Deixa eu ver como é que vai estar. Olha, não sei. Eu vou explicar para vocês. Aqui, essa palavra, tem a forma como se pronuncia. E está separado pelas sílabas aqui, né? E quando aparece esse símbolo, que é como se fosse um 3, e aqui eu estou falando de um alfabeto fonético, tá? E esse ponto a gente não vai se aprofundar em alfabeto fonético. Isso não é necessário, a gente quer resolver nosso problema sem isso. Aqui nós temos tipo um número 3, que vai representar um som de E mesmo, tá? E. Então, deleta lá,
Tá? Fala service. Tá? Então essa é a pronúncia. Service. Tá vendo? Service. Deixa eu ver se eu aumento um pouco o som. Vamos ver aqui. Vou trocar aqui para vocês ouvirem melhor. Tá aqui, vamos ver, sistema, deixa eu mudar o equipamento aqui. Agora sim. Service. Isso no inglês britânico. Service. Tá? Service. 2 sílabas. E nenhuma pronunciou service. Tá? Legal. Então, dito isso, apresentamos uma última palavra aqui, que é a palavra against. Against, quem é das antigas conhece a música do Phil Collins, Against All Odds. Quer dizer, eu acho que é dele, né? Porque eu lembro que ele foi o primeiro que cantou. Podem me corrigir aí depois, comentem aí. Isso não é o mais importante. O importante é que a palavra against, eu grifei o A, mas na verdade, deixa eu fazer uma coisa aqui. A tônica a tônica não é o A. A tônica é essa outra parte. É uma palavra com 2 sílabas, sendo que a primeira é bem, na verdade ela é bem pequena. Ela é um som que prevalece, a primeira parte, esse A é bem baixinho, inclusive. É até um som que recebe o nome, eu não vou falar desse detalhe não, mas é against. A parte mais forte está nesse conjunto aqui, que é uma sílaba só, por incrível que pareça. Against. Palavra de 2 sílabas, sendo que essa é a parte forte da palavra. São 3 exemplos aqui do word stress. Deixa eu me ver aqui. Acho que é isso. Por que a gente treina essas batidas silábicas? Porque nós temos um objetivo: melhorar o nosso inglês. E falamos, numa das aulas anteriores, que de uma fala da língua portuguesa, que é uma fala silábica, de uma batida até a outra na língua portuguesa, é medido pelas sílabas. Então isso significa que todas as sílabas são importantes. Todas têm a mesma distância. Paralelepípedo, chocolate. Tudo é importante. Isso marca a nossa fala, marca também o espanhol. Eles vão cortar também, tem momentos de corte, mas ela é definida como uma língua a ser treinada num tom silábico, assim como o italiano também. É um tom silábico. O inglês, ele entra numa consideração língua tônica. É um stress timing. Tá? E daí? Bom, e daí que a distância de um ponto a outro, diferente da língua portuguesa, que é a sílaba dentro de uma palavra, no inglês vai ser o ponto alto de uma palavra para outra palavra. Se eu tiver, por exemplo, Casa Branca, White House. Esse exercício a gente vai fazer no Sentence Stress. Então, de uma White House, é aqui que eu conto. Tá?
Mas a gente só vai entender isso lá no Sentence Stress. Por isso que precisamos aprender certas coisas que já falamos. De reconhecer palavras que são de uma importância maior e outras de uma importância menor. Essa informação também vai ser relevante. Mas fica tranquilo. O que a gente está falando hoje, para não ficar misturando as coisas, é de sílaba tônica. Vendo que quer melhorar o inglês? Tem que melhorar a pronúncia. É bom melhorar a pronúncia das palavras, mas não ficar bitolado também não. Se alguém falar service, bem provável que vão entender dentro do contexto. E como esse assunto ele está relacionado com o último Sentence Stress, e ali a gente vai fazer um exercício, nós vamos parar por aqui. Mas que fique claro que a gente precisa da parte tônica de uma palavra. Quando a palavra é pequena, tudo bem, mas se a palavra é grande, a gente precisa da parte tônica dela. Tá? E na outra aula, a gente explica sobre isso e no final, num outro vídeo, eu faço a sintetização de tudo, separo para vocês da melhor forma para ser analisado esses passos, porque são os 9 passos de pronúncia. Não é preciso se aprofundar em alfabeto fonético, detalhes. Não, é no seu dia a dia, naquele conjunto de palavras que você tem, vai melhorar muito aquilo que você fala e aquilo que você ouve. E se ficou alguma dúvida sobre essa questão da sílaba tônica, que é diferente do inglês para o português, é só você deixar um comentário aí e eu procuro responder, tá bom? No mais, boa sorte e até a nossa última aula de pronúncia.